coração. Deus é fiel, Ele é fiel e Ele realmente fala conosco. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Já vai abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. A nossa lição vai discorrer do versículo 10 até o versículo 31. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios 1, do 10 até o 31. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 até o 31. Amém? O versículo-chave é o versículo 30 de 1 Coríntios. Esse é o versículo-chave. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém? Esse é o versículo-chave, né? 1 Coríntios 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Amém? Pertencemos a Deus por meio de Cristo, né? O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, amém? Justiça, santificação e redenção. Aleluia. Primeiro a sabedoria, né? Primeiro é a revelação, é o saber, é a revelação, amém, do plano da salvação. Jesus Cristo é a revelação. Jesus Cristo é o saber de Deus em questão do plano da salvação. Depois ele se tornou nossa justiça, quando ele morre na cruz e assume os nossos pecados e nos perdoa. Ele se tornou nossa justiça. Depois, pelo seu sangue, nós somos santificados e redimidos. Amém? Santificados e comprados pelo sangue de Jesus. Amém? Por isso que nós somos de Deus, por causa de Cristo Jesus. Tá? O tema da lição, o tema é: ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Amém? Tá? Vai falar a respeito das divisões que existem dentro da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, amém, ela estava dividida por grupos. E por isso que a igreja ela tinha os seus problemas, porque tinha muita divisão naquela igreja. Então, ela vai tratar a respeito dessas divisões. Paulo vai colocar em ordem a questão das divisões. Qual é o alvo da lição? O alvo da lição: ao estudar esta lição, você será advertido quanto ao perigo da presença do espírito divisionista que se manifesta em certos membros da igreja, e quanto à necessidade de buscar nas Escrituras a razão para que esse espírito não prevaleça. Então essa é o alvo da lição. Esse é o alvo da lição. Boa tarde, Magali. Magali, boa tarde, minha irmãzinha. Deus abençoe. As discípulas de Jesus estão aí, né? A Ana, Magali. O pessoal vai chegando devagarzinho. Amém? Vou repetir o alvo da lição. Ao estudar esta lição, você será advertido quanto ao perigo da presença do espírito divisionista. Amém? Muito comum nos nossos dias. Amém? Que se manifesta em certos membros da igreja. E quanto à necessidade de buscar nas Escrituras a razão para que esse espírito não prevaleça. Se a gente não vigiar, amém, a gente pode podemos acabar sendo
amém, contaminados pelo espírito divisionista. E quem divide a igreja está dividindo o corpo de Cristo. E vai ter sérios problemas com Jesus. Não é verdade? Vamos lá. A introdução do estudo para a primeira sessão. Ou seja, a introdução do tema para a primeira sessão. Uma arma que o inimigo usa com eficiência contra a igreja é a divisão. Talvez tenha sido essa a razão pela qual Jesus Cristo, antes um pouco da sua morte, incluiu na oração um pedido pela unidade dos discípulos. Nada dificulta mais o testemunho cristão do que uma igreja dividida. Através das épocas, as igrejas evangélicas têm fracassado na missão de se apresentar ao mundo como comunidades em que reinam a harmonia e o entendimento fraterno. Amém? As igrejas evangélicas estão muito longe, amém? Muito longe de ser um verdadeiro testemunho, de ter um verdadeiro testemunho de unidade, né? Amém? Porque já há muito tempo as igrejas evangélicas não têm conseguido viver harmoniosamente, né? Então é muito importante que a igreja evangélica possa se corrigir também, amém? E possa amadurecer, e as igrejas possam se tornar igrejas maduras e unidas, amém? Para que todo espírito de divisão vá embora. Vamos dar uma leitinha aqui em João 17, 20 e 21. João 17, versículo 20 e versículo 21. João 17, versículo 20 e 21. Renata, vê se você encontra alguma coisa boa para nós, Vim. Primeiro João? Não. É o Evangelho de João. Amém? Evangelho de João 17, versículo 20 e 21. É a oração que Jesus fez. Diz assim: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. Amém? Então Jesus está orando por toda a igreja, inclusive a igreja de hoje. Amém? Essa oração, nós estamos dentro dessa oração. Versículo 21. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem, também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Aleluia. Olha, amados, é muito difícil unir as denominações, porque as denominações já é uma divisão por si só. Amém? É porque é a divisão administrativa. Cada um tem um jeito de administrar. Então fica muito difícil se tornar uma igreja única, né? A igreja evangélica denominacional, é muito difícil ela atender a esse requisito de João 17, versículo 20 e 21. Então só tem um jeito da igreja, amém, ser essa igreja única que Jesus Cristo sempre sonhou. Aleluia. É aquilo que eu chamo de igreja invisível, a igreja do Espírito Santo. Essa é única. Amém? Aleluia. Essa ninguém consegue dividir, porque essa é administrada, é ensinada, amém? Pelo próprio Espírito Santo. Quem ensina a igreja invisível é o Espírito Santo. Quem administra a igreja invisível é o Espírito Santo. Amém? As denominações em parte, né? Em parte é o Espírito Santo e em parte é o homem. Amém? Tem muita coisa do homem na igreja denominacional. Tem mais coisa do homem do que do Espírito Santo. Mas a igreja invisível não.
A igreja invisível ela é 100% do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Ela é formada pelos selados pelo Espírito. Então, eu vejo essa unidade aqui, a unidade do Espírito, a unidade trazida pelo Espírito Santo. Quem nos une é o Espírito Santo. Quem nos une é o Espírito de Deus. É Ele que nos une, é Ele que realmente faz a gente se tornar, amém, unidos. Esse é o Espírito de Deus. Graças a Deus, né? Aleluia. É nisso que eu creio e é nisso que eu confio. Amém? Aleluia. Eu espero que um dia as igrejas evangélicas sejam mais próximas uma da outra. Mas, no momento, eu não vejo muito isso. Há muita vaidade. Muito orgulho, amém? pastor. Muito orgulho, muita vaidade. Não é verdade? Muita insubmissão. É muito difícil a unidade da igreja evangélica. Tem muito eu, né, pastor? Eu que sou, eu faço, eu. Exatamente. Entendeu? É assim, é como se fosse assim, cada um trabalhando pro seu próprio prazer. Exatamente. Para si mesmo, não é que trabalhando em prol do reino. É como se tu fosse o meu inimigo. O Valmir é o pastor de tal igreja, então ele é meu inimigo. Muitos interesses envolvidos. Muito amém? Muita muitos interesses envolvidos. Essa que é a verdade. Né? Se o interesse fosse 100% reino de Deus, as igrejas evangélicas eram mais unidas. Né? Tá? Mas tem muita igreja evangélica que tem essa visão, a visão do reino. E ela consegue ser mais próxima uma da outra. Tá? Mas tem algumas que não dá. Tem algumas que são muito exclusivistas. Muito exclusivistas. Né? Tá? Amém? Tem muita igreja que se acha exclusivista. A salvação é só dela. Jesus morreu só por ela. Amém? Só por aquela denominação. Fica difícil a unidade, né? Então vamos contar com a unidade do Espírito, né? Vamos viver a unidade do Espírito e o que depender na individualidade de cada crente, que nós possamos viver essa unidade, né? Essa unidade. Vamos lá. Primeira sessão do tema. Lembrando que o tema é ninguém é de ninguém. Esse é o tema 3 da lição de 1 Coríntios. Primeira sessão, uma igreja dividida. Vai do capítulo 1, versículo 10 até o versículo 17. Amém? Tá? Mas nós não vamos ler tudo agora não. Nós vamos ler por parte, porque está dividido por parte essa lição. Tá? O tema é ninguém é de ninguém. Tá? Primeira sessão, para quem gosta de dividir o estudo, eu sei que tem gente que está escrevendo aí no caderno. Primeira sessão, uma igreja dividida. Amém? Dentro dessa sessão, nós vamos estudar 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 17. Tá bom? Primeiro tópico, exortação à unidade. Mas vamos falar aqui a introdução, amém? Para entrar no primeiro tópico. Exortação à unidade, é isso? Isso. Primeiro tópico, a exortação à unidade. Paulo deve ter sentido enorme tristeza ao ser informado da existência de divisões na igreja. Depois de fazer uma exortação à unidade e expor o fato de desunião, mostra que não há razão para a igreja viver assim. Quer dizer, Paulo recebeu a notícia dessa divisão. Ele recebeu a notícia. E ele ficou muito chateado, muito triste. Afinal de contas, ele é o fundador da igreja. Amém? Tá? E o propósito maior de Paulo foi sempre manter a unidade. Mas, como ele tinha que fazer o trabalho em outros lugares, essa igreja ficou na mão de outro. Amém? E esse outro não conseguiu manter a unidade
amém, da igreja local ali em Coríntios. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 1, versículo 10. 1 Coríntios 1, versículo 10. 1:10 diz assim: Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem, e não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Amém? Olha, Paulo já começa aqui, amém, colocando as coisas em ordem, né? E para colocar as coisas em ordem, ele já vai logo dizendo, vocês têm que estar de acordo no que dizem, amém? Né? Então, vocês têm que traçar o que vocês querem realmente e todo mundo andar alinhado naquilo que quer, naquilo que a igreja quer, naquilo que a igreja traçou, como doutrina, como ensinamento, amém? Como prioridades, amém? Então, ele já vai logo falando, porque havia muita discórdia doutrinária, discórdia de como se administrar a igreja, né? Então ele vai logo cortando já, tentando cortar o mal ali pela raiz. No que dizem, e não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Amém? Vamos ver o comentário aqui, para ver se a gente tira mais alguma lição aqui. Amém? Não só do meu ponto de vista, mas vamos lá. A exortação é iniciada com uma expressão solene. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se Paulo dissesse, irmãos, peço-os de joelho, encarecidamente, pelo nome de Jesus Cristo. Amém? O nome de Jesus indica tudo quanto conhecemos de Cristo, como Salvador, Senhor e Mestre. Amém? Ele pede em nome de Jesus. Ele não pede no seu próprio nome. Aleluia. Ele sabe que a autoridade suprema da igreja está em Cristo e que Cristo é o cabeça. É como se Cristo estivesse pedindo para eles. Tá? Uma vez que todos os crentes lhe pertencem e estão sob o seu poder e direção. A menção do seu nome sugere, por si só, a existência de uma unidade espiritual que precisa ser exteriorizada. Amém? Aleluia. A igreja precisa materializar a unidade de Deus. Amém? Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o exemplo de unidade, assim também deveria ser a igreja de Corinto. Quando Paulo fala em nome de Jesus, amém? Aleluia. Ele fala de tudo que representa o nome de Jesus, a pessoa de Jesus. Jesus é a própria representação da Trindade, que é formada pelo Pai, por Ele, Filho e pelo Espírito Santo. E essa Trindade é o exemplo de unidade, que tem que ser exteriorizada pela igreja local. Amém? Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidos, assim a igreja tem que ser unida também. Afinal de contas, a primeira igreja formada no universo foi a igreja do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Tá? Então, Paulo dá uma chamada de atenção, ele exorta, ele chama a atenção para que eles, amém, voltassem a viver uma vida de unidade. O fundamento da exortação é a fraternidade cristã. Irmãos, amém? Somos irmãos, né? Somos irmãos. Irmãos, fala de ser pessoas juntas. Saímos do mesmo útero, do mesmo ventre. Amém? Aleluia. Nós recebemos do mesmo Espírito. Nós somos irmãos. O mesmo Espírito que me formou foi que formou você também. Irmãos. Amém? Aleluia. Sabe o que quer dizer a palavra irmãos? Iguais.
iguais, tá? Afinal, já foram tornados um, né? Já foram tornados um, por meio de Cristo. Então devem expressar a unidade, demonstrando que pertencem à mesma família. Demonstrando que pertencem à mesma família. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, pastora Renata. Quanto tempo que eu não vejo a pastora Renata? Ela apareceu hoje aqui na live. Graças a Deus. Pastora Renata? Vamos lá. Amém? Eu vou repetir. Afinal, se já foram tornados um por meio de Cristo, então devem expressar a unidade, demonstrando que pertence à mesma família. Uma família unida, não uma família dividida. Podem começar a expressá-la falando todos a mesma coisa, sendo unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso não é impossível, porque os cristãos têm a mente de Cristo. Se procurassem a unidade em torno daquilo que é essencial, evitariam as divisões e viveriam inteiramente unidos. Amém? Tá? 1 Coríntios 2,16 fala a respeito da mente de Cristo. E eu vou dar um exemplo do que é essa unidade. Diz aqui, como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Amém? Pensamos como Cristo pensa. Tá? Eu já vou tratar desse assunto aqui porque eu acho interessante. Deixa eu só acabar o comentário que eu vou entrar nesse assunto. Se atendêssemos hoje à exortação de Paulo, porventura não livraríamos as igrejas de tantos dissabores internos e de tanta vergonha externa, provocado pelas divisões e criação de partidos? O próprio Brasil já é uma divisão por si só, né? Já começa pelos estados, amém? Aí você dá uma olhada no Congresso, o Congresso é uma colcha de retalho, né? Cheio de partido político, cada um buscando os seus interesses. E isso se reflete aonde? Se reflete dentro da igreja, tá? Mas que bom seria que a igreja, amém, tivesse uma liderança que respeitasse verdadeiramente o Espírito Santo, e geralmente se tem essa liderança. Amém? O que falta às vezes é o respeito por ela. Né? E a começar pela própria liderança, né? Porque Jesus é o grande líder da igreja. Se o líder respeitar a liderança de Jesus e parar de querer fazer as coisas por si só, começar a pensar no grupo, amém? Pode ter certeza que a igreja vai chegar a essa unidade. O problema é que às vezes o líder quer pensar em si só, quer pensar no que ele quer, amém? E acaba trazendo muitos problemas de divisão dentro da igreja, porque acaba tendo muita discórdia, amém? Tá, mas o líder, obedecendo o Espírito Santo, fazendo a vontade do Espírito Santo, e os membros da igreja se sujeitando a esse líder, amém? Dá para a igreja viver na unidade. Né? Agora, o problema é que cada um quer impor o que pensa e o que acha. Amém? Olha, dentro de uma igreja não dá, não cabe. Não cabe mais do que um pensamento. Não cabe, pessoal. Amém? Na direção da igreja, para encaminhar a igreja, para fazer a igreja andar, não cabe mais do que um pensamento. É que nem na família. A família é uma igreja, né? Se dentro da tua casa, um casal, amém? O marido quer o sofá, a mulher quer o jogo de cozinha, amém? E tem dinheiro só para comprar uma coisa. E os dois ficar brigando, amém? Não vai dar, vai comprar meio sofá e meio jogo de cozinha, entendeu? Não dá para comprar uma coisa só. Então o que tem que ser feito? Tem que chegar a um acordo. O marido e a mulher tem que chegar num acordo. E quando chegar no acordo, ser mais razoável no que pensa.
O que é ser mais razoável do que pensam? Amém? Esse mês só dá para comprar o sofá. Ou o sofá ou o jogo de cozinha. Então esse mês nós vamos direcionar o dinheiro para o sofá. Amém? Está de acordo, mulher? Eu estou de acordo. Amém. Então todo mundo une a família e todo mundo vai trabalhar para colocar o sofá em casa. Aí no mês seguinte, esse mês nós vamos colocar o jogo de cozinha. Amém? Todo mundo se ajunta, todo mundo focado no jogo de cozinha. Amém? Tá. Mas a pessoa, amém, que não concorda, porque tem que fazer a vontade dele. Amém? O que tem que prevalecer é o que ele quer, o que ele acha, o que ele pensa, né? O orgulho é maior, né? Para mostrar que tem autoridade, que o que ele pensa é o que vale, né? E aí entra o autoritarismo, e é um problema muito sério o autoritarismo dentro da igreja, né? Aí o que acontece? Aí acontece a divisão. Por quê? Porque eu acho que tem que comprar o sofá primeiro e não tem outra, né? E a mulher também, autoritária não, tem que comprar o jogo de cozinha. E fica os dois ali naquela briga, vai entrando mês, saindo mês, e não se compra nada, amém? A família não sai do lugar. Por quê? Porque não tem um propósito, amém? Toda igreja local tem que ter um propósito. E a pergunta que tem que se fazer é a seguinte: onde nós queremos chegar? Amém? Tá? O líder tem que ter essa pergunta respondida. Onde eu quero chegar com essa igreja? Onde eu quero chegar? Qual é o foco? E envolver todo mundo nessa visão, no foco. Focar essa visão. E ninguém tentar colocar um pensamento diferente daquilo que foi traçado. Percebe? Né? Eu gosto muito desse negócio de foco. Se você pensa diferente, amém, do que o líder traçou como meta, como objetivo, se você pensa diferente, você pode até conversar com o líder o teu pensamento. Mas por amor à unidade, você vai dizer para o seu líder assim: olha, ainda que eu pense diferente, por amor à unidade da igreja, eu vou sujeitar o meu pensamento ao teu pensamento. Amém? Eu vou me unir ao teu pensamento. Eu vou deixar o meu pensamento na geladeira, amém? Né? Para que, se for a vontade de Deus, no dia certo, no tempo certo, o meu pensamento vai sair da geladeira, mas eu vou focar naquilo que o Senhor está traçando para a congregação, para a igreja local. Amém? Quando cada membro entende isso, e o líder com muita humildade, amém, chega nesse acordo com a igreja vive em unidade. A igreja vive em união. Tá entendendo? Tá? Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? Então, a unidade começa pela forma de pensar. Um pensamento só, amém? Tem que ser focado no pensamento só. Se a pessoa vir já com outro pensamento, então é dois pensamentos. Uma cabeça só, amém? Não pode ter dois pensamentos. Se tem dois pensamentos numa igreja, ela virou um dragão. Já não é mais corpo de Cristo. São duas cabeças, amém? Tá? Porque uma cabeça pensa um pensamento e a outra cabeça pensa outro pensamento, então não é uma cabeça só, são duas cabeças, amém? Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não tornar a igreja um dragão. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja ela é, amém, o corpo do Senhor Jesus. Então Paulo ele exorta a igreja à unidade. Vamos viver em unidade. Vocês têm que buscar essa unidade. Eu dei só um exemplozinho assim de como podemos viver em unidade, né? Porque se cada um for colocar o que pensa dentro da igreja, a igreja virou uma bagunça, irmão. Né? Olha, vamos pintar o salão da igreja de amarelo. Aí o outro irmão, não, vamos pintar de azul. Não, vamos pintar de branco.
alguém tem que decidir, amém? Alguém tem que decidir. Aí entra a liderança, né? O voto Minerva do líder. Não, vai ser amarelo e ponto final. Quem gosta do branco vai se sujeitar ao amarelo por amor à unidade. Quem gosta do azul vai se sujeitar ao amarelo por amor à unidade. Por quê? Porque existe um líder. E esse líder, ele tem que ser obedecido. Esse líder, ele é o voto Minerva. Ele é aquele que vai tomar a decisão. Isso é liderança. Liderança é aquele que decide. Amém? Tá? É sempre bom chegar num acordo, né? Sempre bom chegar num acordo. Nessa questão de cor, de pintar o salão de uma igreja, amém? Procurar, o líder tem que ter um pouquinho de sabedoria também, amém? Consultar alguém que saiba trabalhar com design interior, amém? Buscar o que pensa a maioria, né? E traçar uma meta na cor que pensa a maioria. Eu acho que é o melhor caminho que tem. Tá? Ou ele decidir já ir com a decisão, amém? E ensinando a igreja a ser sujeita à sua liderança. Amém? Não é uma coisa fácil não, viu, irmãos? Levar a igreja a uma unidade não é uma coisa fácil. Porque a gente lida com cabeças, né? Cabeças que pensam também, cabeças que têm sentimento, cabeças que têm gosto, que têm vontades, que têm desejos, amém? Tá? Mas, se nós lidamos com cabeças que são humildes, elas vão ser cabeças sujeitas, e elas vão ter a humildade de se sujeitar, né? Amém? Aquilo que for traçado. Tem coisas que podem se abrir, tem coisas que não dá para se abrir dentro de uma igreja. Essa aqui é a verdade. Tá? Coisas que não dá para se abrir de jeito nenhum. Doutrina. Amém? Doutrina, todo mundo tem que andar alinhado na doutrina. Tá? Costume da igreja. Todo mundo tem que andar alinhado ao costume da igreja. Porque senão daqui a pouco, um bate palma, outro senta e levanta, o outro grita, o outro pula, o outro esperneia. Meu irmão, ou bate palma, ou glorifica a Deus, né? Ou grita, amém? Porque fazer tudo isso ao mesmo tempo vira uma bagunça. Então, qual é a cultura da tua igreja? Então, tem que procurar entender a cultura da igreja, que é o costume, né? E se adaptar à cultura e o costume para manter a unidade, né? A unidade. Tem que andar na unidade. Existem algumas coisas que fazem parte da denominação que não pode se dividir. Não posso deixar, senão divide. Vamos lá. Tópico 2. Lembrando que acabamos aqui o primeiro tópico. Exortação à unidade. Segundo tópico. Contendas e partidos. Contendas e partidos. 1 Coríntios 1, do 11 ao 13. 11 ao 13. Pastora Renata, tem alguma coisa interessante aí na lição? Alguma uma explicação? Você leu aí a explicação? Tem alguma coisa? A primeira... Agora, tu não está nem prestando atenção? Eu dou 1 e aquilo do 10, né? Aqui Lê aí. Então, aqui tem a explicação. Ao dizer irmãos, Paulo enfatizou que todos os cristãos fazem parte da família de Deus. Os crentes compartilham uma união mais profunda do que a existente entre irmãos de sangue. Ele quer dizer mais, né, existente do que irmãos. Isso. Ele usa o nome de Jesus, chama o povo de irmãos, né? E aqui ele está praticamente dizendo, nós somos uma família. Isso. Né? Que tem uma liderança e que essa liderança tem que ser respeitada. Aí aqui também fala sobre o 10 e o 11, né? A exortação, digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Não exige que todos pensem exatamente do mesmo modo, como você está ensinando aí, né? Existe uma grande diferença entre ter pontos de vista diferentes e ser alguém que promova divisões. Um grupo de pessoas não concordará totalmente em todas as questões, mas todos podem trabalhar juntos harmoniosamente
se concordarem naquilo que é verdadeiramente importante. Aí entra a humildade. Isso, né? Aí entra a humildade. Então aqui é a missionária de Leusa. Boa tarde. Amém? Então tem a missionária de Leusa, tem a pastora Renata e tem o pastor Valmir. Isso. Tá? E nós temos que entrar num acordo a respeito da pintura da igreja. Tá? A missionária de Leusa, ela acha que a pintura da igreja tem que ser azul. Né? Eu e a pastora Renata acreditamos que tem que ser branco. Isso. Né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Entrar no acordo com a missionária de Leusa. Isso, amém? Sem magoar, né? Sem magoar ela, sem entristecer ela. Né? E ela, com humildade, reconhecer e dizer, olha, pastor, ainda que eu pense que a igreja ficaria mais bonita com azul, amém? Tá? Por amor à unidade, eu vou me sujeitar ao branco que vocês dois estão enxergando. Isso. Amém? Tá? Então vamos pintar de branco, porque nós vamos fazer as coisas em concordância. Né? Aí o pastor Valmir vai dizer o seguinte, missionário de Leusa, pela sua humildade, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pintar de branco dessa vez. Na outra vez que nós vamos pintar de azul. Amém? Fica acordado assim? Bacana, legal. Então pintamos de branco. Na próxima vez que nós formos pintar, nós vamos pintar de azul. Amém? Entramos num acordo. Percebe? Tá? Então ainda que eu acho que o branco é melhor, quando for a vez do azul, eu vou me sujeitar ao que ela pensa. Amém? Eu vou me submeter ao que ela pensa. Sabe por quê? A gente não é 100%, irmãos. Certo? A gente também temos que reconhecer que as pessoas têm sentimento, têm gosto, tá? Agora, tem que ter humildade, tanto de um como do outro. Tem que haver essa humildade. A humildade, meu irmão, a humildade ela é importantíssima nessa hora para manter a unidade, né? Para manter a unidade. Versículo 11, 12 e 13. Versículo 11 diz assim, pois meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé, me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isto. Cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Pedro. Né? E ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso, Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Amém? Não pode existir essa divisão. Só existe uma cabeça. A cabeça é Cristo. Amém? Aleluia. Nós vamos ver o que Paulo vai ensinar a respeito disso. Tá? Vamos aqui para o comentário. Aí dentro do comentário do 11, 12 e 13 tem alguma coisa? Deixa eu ver aqui. O 12 tem aqui. Vai. Nesta grande e diversa igreja de Corinto, os crentes, eles tinham predileções por diferentes pregadores, como no Novo Testamento. Ainda não havia sido escrito. Os crentes dependiam muito da pregação e do ensino para a compreensão espiritual do significado do Antigo Testamento. Alguns seguiam Paulo, que havia fundado sua igreja, outros que tinham ouvido Pedro em Jerusalém seguiam-no, e a outros ouviam somente Apolo, um eloquente e popular pregador que teve um ministério dinâmico em Coríntio. Embora esses três pregadores tivessem uma mensagem comum, suas personalidades atraíam pessoas diferentes. Naquele momento, a igreja corria o risco de divisão. Mencionando Jesus Cristo, dessa vez, mencionando Jesus Cristo 10 vezes nos primeiros 10 versos. Paulo deixou claro que todos os pregadores e ensinadores deveriam enfatizar a mensagem de Deus. É muito mais importante do que qualquer mensageiro humano. Então, quer dizer, o objetivo era a mensagem, né, pastor? Não é o... É aí que você pode tirar e discernir o verdadeiro pregador, o verdadeiro ensinador. Amém? A sua mensagem
o seu ensino, tá, é direcionado totalmente para a pessoa de Jesus Cristo. Se enfatiza realmente Cristo ou se ele quer se aparecer. Se a pessoa é contadora de história, amém? Tá, e fica contando muita vantagem, você tem que ficar preocupado, tá? A gente como está pregando a palavra de Deus, é Jesus Cristo, amém? Acima de qualquer coisa é Jesus. A gente não pode desviar, amém, o propósito maior, que é exaltar o nome de Jesus. Porque a igreja pertence a Jesus. Amém? E o divisor, geralmente, ele vai buscar glória para si. Ele vai procurar mostrar, amém, que o poder está na vida dele. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E Paulo, quando recebeu essa notícia do que estava acontecendo ali, mais do que depressa, ele escreveu essa carta, porque ele precisava quebrar, amém, destruir esse laço de divisão que estava acontecendo ali. Tá? Mas eu vejo aqui a importância dessa família que se reunia na casa de Cloe. Tá? O que motivou a exortação à unidade foi a informação obtida por meio de irmãos da casa de Cloe. Talvez uma senhora reconhecidamente idônea naquela comunidade. Tá? O que dá a entender é que havia ali em Corinto, amém, uma congregação que se reunia na casa dessa senhora, a Cloe, né? Chloe, né? Havia ali uma congregação, um grupo de irmãos que se reuniam na casa dela, tá? Você sabe que as igrejas no tempo de Paulo era formada nas casas, tá? Não tinha a igreja local como ela é feita hoje, amém? A igreja local como é feita hoje, ela veio depois do Império Romano, tá? Depois que o Império Romano, por meio de Constantino, instituiu a igreja, amém? E trouxe a igreja para o governo, né? Tá? Porque a igreja era tudo feito nas casas dos irmãos. Era a igreja nas células, eram as igrejas nos lares, nas casas, tá? Provavelmente, na casa de Cloe, se reunia parte da igreja de Corinto, amém? Tá? E ali tinha um grupo de irmãos que foram procurar Paulo para contar a situação do que estava acontecendo na cidade com a igreja de Corinto, tá? Havia contendas, o que indica a existência de um espírito de facciosidade entre os irmãos, que resultava em brigas. As emoções eram exaltadas e a rivalidade entre eles era exposta. As contendas ou porfias são condenadas como obras da carne. São geradas pelo desentendimento que acirra os ânimos, geralmente devido às preferências individuais. Amém? Tá? Aqui em 1 Coríntios 1,12, né? Que nós acabamos de ler, que diz assim, olha, o que eu quero dizer é isto, cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo. Outro, amém? Outro diz, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e ainda tem aquele que é de Cristo, né? Amém? Então era praticamente 4 grupos que existiam ali. Com quem mais se identificava, né? Dependia do pregador que ele se identificava, e se dizia quem era de Paulo, de Cristo e assim por diante. E aqui tem pastor, essa explicação que ela fala muito bom, que eu já ouvi gente falar isso. Vai. Paulo perguntava se as disputas dos coríntios haviam dividido Cristo. Esse é um retrato do que acontece quando a igreja, o corpo de Cristo, é dividida, com as muitas igrejas e estilos de adoração disponíveis hoje. É fácil alguém dizer, meu pastor é melhor que o seu. Olha só, fazê-lo seria como dividir Cristo novamente. Mas Cristo não está dividido. Seus verdadeiros seguidores também não devem permitir que nada os divida. Não deixe que a sua predileção por qualquer ensinador, pregador ou autor o leve ao orgulho. Devemos ser fiéis a Cristo, buscando a unidade que Ele deseja para o seu povo.
Amém. Tá entendendo? Quando a gente vê esse tipo de divisão, a gente tem já que começar a ensinar e dar um corte, ó. Não faça isso, né? Verdade. Eu estava vendo hoje no YouTube um culto numa igreja, amém? Tá? E me chamou muita atenção naquele culto, né? Porque chegou uma hora que o pastor foi para a revelação individual, aí ele começou a orar por curas e milagres. Irmãos, é um perigo muito grande quando a gente usa os dons para se autopromover, tá? Tudo foi centralizado naquele homem, amém? E aquele homem se intitulava apóstolo, né? Que ele era o homem que curava, ele era o homem da libertação que curava, ou assim por diante. Irmãos, eu já passei, amém, pelo trabalho de libertação. Mas, como a gente aprendeu certo, e eu aprendi certo, e tomei muita lambada no começo, apanhei muito com o perigo, amém, de querer se achar, e a gente foi muito trabalhado nessa questão de tomar cuidado com a soberba, né? Eu dou graças a Deus ao pastor que me ensinou isso, o pastor João Alves Correia, amém, que muitas das vezes chegava no púlpito e pimba, dava uma cajadada na minha cabeça, amém? Então eu tomava muito cuidado com essa questão de se achar, amém? Porque quando a gente é usado no poder do Espírito Santo, se a gente se deixar levar pelo povo, se deixar levar por certas pessoas que estão em volta de você e que têm interesse, amém? Tá? E que vem com elogios. Eu não gosto muito, por exemplo, de que fiquem em volta de mim e dizendo que eu sou uma bênção. Amém? Sabe por quê? Porque a bênção é Jesus, irmão. A bênção é Jesus. Tá? O que eu sou é um servo. Amém? A serviço de Jesus. Né? Para abençoar as pessoas. Quem tem a bênção é Jesus. Eu apenas sou alguém que Jesus chamou, amém, para intermediar ali naquele momento. Um sacerdote, né? Tá? Então eu não posso chamar atenção para mim. Eu não sou o poderoso. Eu não sou o super, amém, de um culto. Tá? E eu percebi ali, porque essa facilidade que certas pessoas, né, que acabam se ajustando num título, porque para ele pastor não dá mais, amém? Tem muito pastor, então ele tem que colocar apóstolo, porque ele tem que estar numa posição superior, porque ele é tão poderoso, porque que pastor para ele já se tornou uma coisa muito comum. Então ele tem que ser diferenciado. E aí é que está o perigo. Amém? Aí que está o perigo. Né? Aí que está o perigo. Tá? E eu vi ali, eu fiquei prestando atenção, eu falei, meu Deus, esse homem está entrando por um caminho, esse homem vai ser uma vítima da sua própria soberba. Sabe por quê? Porque a gente já viu muita gente caindo por causa da soberba. Amém? Começou bem, começou poderoso, começou, sabe, fazendo milagres, fazendo maravilhas, amém? Mas terminou muito mal e muitos nem terminaram. Ficou no meio do caminho, acabou se desviando, se afastando, estão vivendo vidas de prostituição, porque acabaram caindo na fé. A tendência é essa. E quando eu vi aquela situação, eu falei, meu pai, amém? Alguém que chama atenção para si não pode querer a unidade da igreja. Amém? Tá? A unidade da igreja vem quando nós chamamos a atenção para Jesus Cristo. Amém? Poderoso é Jesus Cristo. Grande é Jesus Cristo. Amém? Se alguém quiser se fazer de grande, meu irmão, você já fica com a orelha em pé e já começa a tomar muito cuidado. Amém? Porque essa pessoa está entrando por um caminho perigoso e ele será uma pessoa que vai trazer muito prejuízo para a igreja amanhã. Tá? E nós vemos aqui que
os cristãos de Coríntios estavam divididos. O problema era a tendência para a formação de partidos. Cada grupo se reunia em apoio a determinada personalidade. Amém? Tá? Como é que começou a divisão? Usando nomes de homens, de pessoas, né? Partidos políticos, partidos, amém, pelo gosto de cada um. É bom levar em conta que sempre haverá diferente ênfase e ideias doutrinárias dentro da igreja local. Os cristãos podem, ocasionalmente, apegarem-se a aspectos diferentes da verdade. Mas quando um cristão ou um grupo de cristãos seleciona um aspecto particular da verdade e fica inteiramente absorvido por ele, negligenciando o cerne da verdade, que é Cristo, então o tal aspecto preferencial se transforma num erro. Amém? Se transforma num erro. Vamos ver agora aqui os partidos, como eram divididos os partidos para o grupo de pessoas. Ó. Primeiro, Partido dos Saudosistas. Olha aqui, Partido dos Saudosistas. Os coríntios que formavam esse partido diziam, provavelmente com muito orgulho, que pertenciam a Paulo. Talvez fosse formado principalmente dos crentes que se colocavam ao lado do apóstolo, por ser ele o fundador da igreja. Mostravam-se gratos por terem sido levados por ele à fé. Lembravam-se com saudades do tempo em que o apóstolo esteve entre eles. Tudo o que ele disse, o que é bom, ou o que imaginavam que tivesse dito, isso é ruim. Eles aceitavam. Amém? Tá? Então, os saudosistas eram o grupo do apóstolo Paulo. Amém? É que bem dentro da igreja, aquele grupo, o pastor já morreu, já partiu para a glória, mas tem o grupo de saudosista, né? Toda vez que o pastor novo toma uma atitude, mas o pastor fulano de tal, que já partiu para a glória, ele não fazia assim, não era desse jeito. Amém? Meu irmão, eu já passei por isso. Eu sei o que é, amém? Ter um grupo de saudosista dentro da igreja. Amados irmãos, amém? Olha, ainda que era o grupo de Paulo, nem Paulo queria que fosse dessa maneira, né? Paulo queria ser respeitado, mas ele não queria que se levantasse nenhum grupo para dividir a igreja em seu nome, tá? Segundo, Partido da elite intelectual. Partido da elite intelectual. Os partidários de Apolo preferiam-no por ser homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Esteve em Corinto, porém não sabemos quanto tempo lá ficou. Certamente foi tempo suficiente para que surgisse o grupo daqueles que se consideravam a elite intelectual da igreja. Depois percorreu a Acaia, onde com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Cristo é Jesus. Quer dizer, nem Apolo era interessado, amém, num grupo a favor dele, amém? Porque ele era um pregador de Cristo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24 e 25. Atos 18, 24 e 25. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Que bom se a pastora Renata estivesse aqui. Mas ela não está aqui. Pastora Renata, você está aqui, pastora Renata? Estou viva, pastor. Eu estava aqui olhando aqui o pastor que a gente estava orando, que ele já está bem, está se recuperando, o pastor Rezende, viu? Aqui tá. Compartilhando aqui no Face, eu estou olhando aqui direitinho. Mas eu estou aqui. Estou ligada, pastor, estou ligada.
o versículo Atos 18, 24 e 25. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto, porém conhecia somente o batismo de João. Versículo 28. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Amém? Eu não vejo Apolo querendo dividir a igreja. Amém? Tá? Mas vejo um grupo que usou o nome dele para promover uma divisão dentro da igreja de Corinto. A mesma coisa Paulo. Paulo não era um divisor, mas havia um grupo de saudosistas, amém? Tá? Que usava o nome dele para dividir a igreja. Tá? Que mantinha a igreja debaixo de uma divisão. Então, o partido da elite intelectual é o partido que gostava de Apolo. Amém? É um caos sério, né? Amém? Dentro de uma igreja, às vezes o pastor, ele não é eloquente. Ele é mais ensinador, né? Ele é mais ensinador. Eu confesso que eu já fui mais eloquente. Hoje eu sou mais ensinador. Amém? Hoje a minha mensagem, ela tem um ritmo mais de ensino. Tá? Eu já fui pregador eloquente, já fiz muito barulho por aí, né? Tá? E aí a gente percebe que tem gente que não gosta, amém, do pregador, que eu chamo de aquele pregador que prega, amém, com cadência, né? Todo pregador, todo ensinador, ele tem a sua cadência, amém? O pregador eloquente não, ele começa assim, ó, amém? Ele é um avião, né? Ele vai com muita eloquência e faz aquele barulhão todo, né? Amém? Vibra bastante, passa bastante vibração, amém? Ele é um pregador, amém? Mas o ensinador, ele é mais cadenciado. E tem gente que não gosta, amém? Do pregador cadenciado, porque ele prefere o eloquente, né? Prefere o eloquente. E geralmente o eloquente, se ele não for cristocêntrico, o eloquente, se não for cristocêntrico, ele pode ser um massageador de ego. Amém? Tá? Ele não transmite palavra que faz uma pessoa mudar de vida, porque ele não sabe confrontar. Amém? Quando confronta, ele confronta brigando, né? Ele confronta brigando, tá? Mas geralmente ele é mais, amém, mais eloquente no sentido de agitar, né, a igreja. Tem a sua importância, não tira a importância do eloquente não, né? Mas para quem quer crescer na fé, amém, no caso sou eu que quero crescer, eu prefiro mais um pregador cadenciado, né? Cadenciado. Hoje em dia, para mim, amém, eu prefiro mais o pregador ensinador do que o pregador, amém, o pregador contador de história e massageador de ego. Vamos lá. Existe também o partido dos legalistas. Partido dos legalistas. Certamente era formado dos crentes oriundos do judaísmo. Não há registro bíblico de que o apóstolo Pedro, que no caso aqui é chamado de Cefas, tivesse visitado Corinto, mas é provável que tenha acontecido. Devia ser o grupo com tendências legalistas, ou que transparece da epístola, principalmente da questão relacionada a comer ou não comer carne sacrificada aos ídolos. Geralmente são judaizantes dentro da igreja, né? Não que Pedro lhe tivesse ensinado a serem apegados ao legalismo, mas erradamente o tinham como inspiração para defender e viver a espiritualidade baseada em evidências externas. Você sabe que Pedro era o representante dos cristãos judeus, assim como Paulo era o representante da igreja gentílica,
né? E dentro da congregação de Coríntio, tinha o grupo mais legalista, geralmente formado por judeus que se tornaram cristãos, que eram apegados a Pedro, né? Provavelmente estiveram em Jerusalém e viram Pedro pregar ali em Jerusalém, amém? E trouxeram a ideia e o pensamento que eles tinham a respeito de Pedro, né? Eles queriam defender seu ponto de vista e acreditavam que o mais próximo era Pedro, tá? Ainda é assim hoje. Há na igreja irmãos acostumados a enfatizar determinados padrões externos de comportamento, como evidência de espiritualidade. Precisamos vigiar constantemente contra qualquer redução da vida cristã a uma série de regras ou proibições. Faça isso, não faça aquilo. Ah, amado, quando tira a liberdade da igreja é um caos sério. Amém? Olha, se tem um grupo que sabe dividir bem uma igreja, é esse grupo legalista. Quando eles vêm com o seu legalismo e entram dentro de uma igreja, amém, e quer impor esse legalismo terrível, eles acabam dividindo a igreja. Principalmente quando eles se aproximam dos novos convertidos, que ainda estão aprendendo a respeito das coisas da igreja, né? Eu lembro que tinha uma irmã, que uma vez ela chegou na igreja, né? Isso já foi na Rema, em Cubatão, né? Ela chegou na igreja quase que chorando, né? Quase que chorando porque estava quase convencida por uma legalista de que ela tinha que viver só de saia, que ela não podia colocar calça comprida, né? E ela veio chorando, falar comigo, ai pastor, quando essa irmã falou comigo eu me senti tão pecadora, né? E ela era nova convertida, e eu fui conversar com ela e falei, irmã, presta atenção, amém? Você está em que igreja? Ah, eu estou aqui na Rema. Quem é o seu pastor? É o senhor, né? É o senhor. É o pastor Valmir, que é o seu pastor? Pastor Valmir alguma vez ensinou que você não pode usar calça comprida? Não. Pastor Valmir algumas vezes colocou aqui no púlpito que usar calça comprida é pecado? Não. Então, obedeça o seu pastor. Amém? Porque o dia que o Espírito Santo me disser que a igreja tem que usar saia, eu comunico à igreja. Amém? Tá? Mas como ele nunca vai falar isso, porque ele não vai contrariar a palavra de Deus, então, minha irmã, fica à vontade. Não seja escrava. As pessoas gostam de escravizar os outros. Gostam de fazer as pessoas submeterem ao que elas pensam, né? E eu sei que essa irmãzinha saiu muito feliz ali da sala, ficou muito alegre, né? E voltou a encontrar com essa mulher outras vezes no ponto de ônibus. Eu ensinei ela a colocar essa irmã no lugar dela, e eu sei que ela foi e falou, olha, pastor, eu falei exatamente o que o senhor mandou falar para ela. Ela parou de falar desse assunto comigo. Vai viver sua vida, irmã. Jesus lhe fez livre, amém? O Espírito Santo é que vai convencer a irmã do que é bom e do que é ruim na sua vida. Não é crente, não é pastor, amém? É a palavra. Vá pela palavra, alinhe a sua vida à palavra, amém? O último partido é o partido dos supercrentes. Partido dos supercrentes. Aqui, ó. Devido à presença dos 3 grupos anteriores na igreja de Corinto, cada um formado em torno de um líder humano, surgiu o 4º. Os irmãos que o formavam estavam tão bem embebidos do espírito partidarista quanto os demais. Talvez fosse o mais orgulhoso dos grupos. Não davam nenhuma importância à liderança humana e se diziam seguidores autênticos de Cristo. Cristo é o nosso líder, proclamavam. Dependemos apenas dele e não precisamos nos sujeitar a nenhum líder humano. Tem o partido dos supercrentes hoje. Amém?
Eu não me sujeito a pastor. Eu não me submeto à igreja local. Amém? Eu não preciso de igreja para eu ser crente. Eu não preciso de pastor. Amém? Jesus é o meu pastor. O partido dos supercrentes, ele ainda existe hoje em dia, né? Ele é muito forte nos dias de hoje. Tá? Ele está aí diante de nós, esse partido. Amém? Não ignoremos que todos esses partidos, né? Eu pulei o negócio aqui, deixa eu voltar. Esse partido deve ter contribuído para a existência de um grupo de crentes super espirituais. Não é difícil imaginar que sua criação resultara da influência das religiões de mistério de Coríntio. Amém? Tá? Os que formavam davam ênfase às experiências espirituais desvinculadas dos ensinamentos das Escrituras. Geralmente esse partido, amém, tá? Ele é formado nas reuniõezinhas paralelas que alguns formam dentro da igreja. Amém? Vai lá na casa do irmãozinho, na casa da irmãzinha, forma um grupo de oração, não comunica o pastor não sabe nem o que está acontecendo lá, né? Não passa relatório para pastor, daqui a pouco estão reunidos, estão lá formando o grupejo, daqui a pouco começa a conversinha daqui, conversinha dali. Agora nós estamos vivendo a igreja. Nós não precisamos, tá vendo? Nós não precisamos do pastor, nós não precisamos da igreja local. Olha, só essa célula aqui já é suficiente para a gente ser crente. Amém? É a igreja dos supercrentes. Aí ali começa a acontecer o quê? Começa a surgir os dons espirituais. Amém? Começa a levantar profecia, começa a levantar revelação, e aí, meu irmão, começa a surgir um grupo de divisão dentro da igreja. Tá? Isso é muito perigoso. Tá certo? Vamos tomar cuidado. Tá? Não ignoremos que todos esses partidos têm seus adeptos na igreja de hoje. Os partidários afirmam-se cristãos, ao mesmo tempo que cada um se opõe aos outros. Não é deplorável que o espírito de partidarismo, fruto de rivalidades, ciúmes e orgulho, ainda prevaleça em nossas igrejas? Amém? Tem muito ainda, muita divisão dentro das igrejas, por causa exatamente disso. Fruto de rivalidade, ciúmes e orgulho. Amém? Que nós possamos vencer tudo isso com uma palavra chamada humildade. Amém? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Amém? Para que a seu tempo ele vos exalte. Todo crente tem que estar submisso ao Espírito Santo para não entrar por esse caminho de divisão. Tá certo? Tá? Amém? Que Deus possa falar melhor com vocês a respeito, amém, das contendas e dos partidos. Vou repetir aqui, tá? Partido dos saudosistas, que era o partido formado pelo nome de Paulo. Partido da elite intelectual, partido formado pelo nome de Apolo. Partido dos legalistas, partido formado por Cefas, pelo nome de Pedro. E o partido dos supercrentes, amém? Os espirituais, os poderosos, amém? Que era formado pelo grupo que chamava Cristo, amém? Partido de Cristo. Eu pertenço a Jesus, não preciso de pastor e não preciso de igreja local. Que bom, hein? Amém? Só está faltando ir para o céu agora, né? E Deus te abençoe. Amanhã a gente continua, né? É muita coisa boa, graças a Deus. Que Jesus possa falar melhor ao coração de vocês. Vamos manter a unidade da igreja. Os irmãos que têm a sua denominação, amém? Respeita o seu pastor, respeita o que o seu pastor pensa, amém? Se sujeita, se submeta, né? Mantenha a unidade, que você não seja o divisor da sua igreja, tá? Não seja o divisor da sua igreja.
Tome muito cuidado com isso, muito cuidado, porque é muito perigoso. Dividir uma igreja é muito, muito ruim, né? Dividir uma igreja é muito ruim. A gente, quando tem uma chamada, nós podemos até formar uma igreja, amém, do nada, né? Do zero, tá? Mas dividir a igreja é muito ruim, né? Muito ruim. Eu confesso que quando eu fui chamado, eu chamei os pastores, os meus últimos pastores, eu chamei e falei que eu estava saindo. E no primeiro momento, realmente, eu fui o mais honesto possível. Eu não ia abrir igreja. Não estava na minha cabeça abrir igreja. Tá? Mas, amém, naquilo que eu acreditava, naquilo que eu pensava, tá? Deus achou por bem que começasse da maneira que começou. Tive muitos problemas. Por quê? Porque acabei atraindo muita gente que não deveria ter atraído. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, amém, eu não deixava certas pessoas ter me acompanhado. Amém? Porque mais me atrapalharam do que me ajudaram. Né? Tá? Eu confesso para vocês isso hoje. Amém? Tá? Se eu soubesse disso, eu não tinha deixado me acompanhar naquele primeiro momento. Mas eu não podia fazer nada, porque eu estava tomando meu rumo, amém? E eles que se aproximaram e acabaram se ajuntando. Né? No primeiro momento foi até interessante, né? Mas eu soubesse, eu confesso que eu preferia ter passado, amém, por uma situação mais difícil e menos confortante do que ter agido daquela maneira, que me trouxe muito prejuízo mais tarde. Amém? Graças a Deus, amém, que os que permaneceram comigo eram os que, na verdade, amém, eu deveria ter começado a igreja, tá? Que são os novos, aquelas pessoas que realmente eu ganhei para Jesus, né? Os outros não, os outros tinham cabeça diferente, eram pessoas já com as suas formações, tá? Tanto é que a maioria não consegue parar em igreja nenhuma, né? Tá? Mas o grupo que eu formei, o grupo que permaneceu comigo, é o grupo que realmente, amém, foi discipulado por mim, que sempre me acompanhou desde o começo. Tá? Mas no começo eu fui envolvido por pessoas que eu não deveria ter me deixado levar. Mas me deixei levar. Né? Reconheço que foi um erro da minha parte. E recomendo a todo pastor tomar muito cuidado quando Deus te chama, amém? E você está dentro de uma outra igreja, saia com muito cuidado para você não atrair pessoas que vai trazer prejuízo para você mais tarde. Amém? Saia com muito cuidado. Se eu fosse sair hoje dali, eu sairia diferente. Amém? Eu tomaria todo o cuidado, mas a minha falta de experiência me levou, amém, a errar no começo. Mas depois Jesus foi me corrigindo, eu fui apanhando, fui aprendendo, né? E hoje não posso mais errar, né, irmãos? A gente já tem 16 anos de igreja, nós já estamos alcançando já a fase adulta, né? Já, com 16 anos o jovem já vota, amém? Com 16 anos está cheio de pai por aí, né? Aleluia. Com 16 anos o presbítero Rogério e a Leusa já era pai e mãe, não é? Não foi, Renata? Ué? Com 16 anos não foi, eles não foram pai? Ô, Leusa, foi com 16 anos que você foi mãe? Eu não lembro, eu acho que foi isso que ela falou. Amém? Com 16 anos, tem muitos irmãos que já foi pai e já foi mãe, né? Graças a Deus, né? Eu não lembro se foi isso que a Leusa falou. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu lembro que eles casaram cedo, né? Ela tá aqui na live, ela pode me falar. Leusa, você casou com quantos anos, Leusa? Ai, ai. A Ana também casou cedo, não casou cedo, Ana? Né? Também casou cedo. Amém? Antigamente as pessoas... Casaram cedo, hoje não. Amém? Ah, sim, Rosa. Serviu como aprendizado, não tem a menor dúvida.
não tem a menor dúvida. Foi um tremendo aprendizado. Apanhei, Rosa, você viu, né, Rosa? Você viu. Apanhei muito, né? Mas você foi fruto ali, amém? Você foi fruto de coisas boas, amém? Né? Você, Edileuza, Rogério, né? Foram frutos de coisas boas, né? Ô, missionário Edileuza, você casou com quantos anos com o Rogério? Eu lembro que vocês falaram que vocês eram novinhos, né? Ah, tinha 20 anos. Novinha. Amém? Mas tem gente com 16 anos aí, que casou com 16 anos já tem filho, né? Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe vocês poderosamente, tá? Que nós possamos aprender e continuar aprendendo. Vamos embora, né? Nossa, passei 22 minutos aí. Oh, meu Pai do céu. Muito tempo. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diz amém. Graças a Deus. 19 e 20 anos. Amém. Foi novinho, 19 e 20 anos. A Renata tinha 23, né, Renata? Por quê? Quando tu casou? Com 23. Eu casei velho, casei com 28. Amém? 1, 2, 3. Vitória. 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 Vitória com glória. Triunfo. Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Não é pecado casar cedo não, viu, irmãos? Tá? Pecado é casar com a pessoa errada. Pecado é casar e separar, né? Com a pessoa errada. Amém? Não vou nem dizer que pecado é separar, porque tem muitos cristãos bons que estão separados, que infelizmente não deu certo, né? Tá? Mas vigia para casar errado. Você só tem que tomar cuidado com a escolha. Escolha bem para casar pro resto da vida. Que Deus abençoe.